Fala pessoal! Os anjos, ou mensageiros como são conhecidos, são seres espirituais que nos despertam bastante curiosidade, seja pela força sobrenatural que eles têm ou pelas mensagens que eles carregam. Pouco se sabe a respeito dos anjos, pois existem poucos relatos contidos na Bíblia Sagrada e também na tradição judaica. Mas uma coisa é certa, eles são uma das mais poderosas criações de Deus. E hoje nós vamos saber um pouco mais sobre alguns deles. Começamos falando do Arcanjo Miguel, que é sem sombra de dúvidas um dos mais conhecidos e poderosos anjos de Deus. O livro do Apocalipse relata que, num futuro próximo, Miguel irá liderar um exército de anjos contra o dragão, que é a antiga serpente Satanás. Porém, há outra passagem que nos chama bastante atenção. No livro de Judas, no capítulo 1, quando o Arcanjo Miguel disputava pelo corpo de Moisés contra o seu inimigo Satanás. Ele é citado como um ser único, diferenciando dos demais. Se atentarmos aos detalhes, a Bíblia nos revela algo em comum. Ele é descrito não apenas como um anjo qualquer, mas como o arcanjo, escrito com o artigo definido o, que individualiza ele como sendo um anjo bem específico, com características únicas. Isso nos leva a imaginar qual tamanha seria a sua importância e autoridade. Já em uma outra passagem da Bíblia, o livro de Daniel relata que quando Daniel orava por respostas a Deus, um anjo lhe foi enviado. Porém, algo deu errado no meio do caminho. O anjo com as respostas havia sido impedido de entregar sua mensagem. Esse impostor é descrito como o príncipe do reino da Pérsia. Seria ele um anjo caído? Ao certo, não sabemos, mas por causa da perseverança e insistência de Daniel em suas orações, o arcanjo Miguel é enviado para ajudar o anjo mensageiro, assim como está escrito: "Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia." Esse relato nos mostra a autoridade e o poderio do Arcanjo Miguel tanto nesse mundo como no espiritual, visto que não sabemos ao certo se o príncipe do reino da Pérsia seria realmente uma autoridade governante deste mundo ao qual vivemos ou um ser espiritual. De qualquer forma, ele vence o inimigo com facilidade. Algumas linhas de pensamentos ousam dizer que o Arcanjo Miguel seria o próprio Cristo. Porém, não iremos entrar em detalhes, mas sem sombra de dúvidas, tanto em força como o nome que carrega, ele provavelmente é um dos anjos mais poderosos de Deus. O anjo Gabriel, por outro lado, nos mostra um aspecto bem peculiar, como sendo um importante mensageiro de Deus. Foi ele quem anunciou o nascimento de Jesus a Maria em Nazaré da Galileia e também o nascimento de João Batista ao seu pai Zacarias. Porém, por não acreditar na promessa em que o anjo fizera, o pai de João Batista, Zacarias, ficou mudo até o tempo oportuno. Somente alguns meses depois, quando o menino foi circuncidado, que ele voltou a falar. Isso seria uma punição por duvidar de suas palavras. Como vimos anteriormente, foi o anjo Gabriel que apareceu para o profeta Daniel para lhe trazer entendimento acerca da profecia das 70 semanas. E não para por aí. Não só no cristianismo, mas também em outras religiões, o anjo Gabriel é bastante conhecido. No caso do islamismo, ele é conhecido por ter trazido a mensagem do Alcorão para Maomé. E por fim, iremos falar sobre o anjo do Senhor. Pouco se sabe ao seu respeito e sua identidade é bastante discutida entre os estudiosos. Em alguns relatos da Bíblia, ele se mostra tão importante que tudo indica ser uma referência ao próprio Deus. Muitos acreditam ser uma aparição especial ou uma teofania, como é bem conhecido. Veremos agora algumas de suas aparições. No livro do Gênesis, o anjo do Senhor aparece para Agar, no deserto. Mulher essa que era serva de Abraão e havia fugido. Em seu encontro, o anjo do Senhor diz a Agar que seria mãe de um menino chamado Ismael e que sua descendência seria grande. Mas chama a atenção o comentário que Agar faz ao comparar o anjo com o próprio Senhor Deus. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: "Tu és Deus da vista", porque disse: "Não olhei eu também para aquele que me vê?"
Já no livro do Êxodo, o anjo do Senhor aparece em uma chama de fogo que sai do meio de um arbusto. Moisés, que caminhava por ali com o seu rebanho, viu esse incrível fenômeno em que o arbusto não se consumia e quis chegar mais perto para ver. Porém, o Senhor Deus disse: "Não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa." Vemos que o próprio Deus falará com Moisés, mas ao mesmo tempo é relatado que o anjo do Senhor aparece numa chama de fogo. Isso nos mostra em certo ponto que o anjo do Senhor e Deus eram um só. Esse é um assunto que nos intriga bastante. Como vimos, os anjos tiveram e têm um papel fundamental em nosso meio, com mensagens que afetam tudo à nossa volta, além de despertar em nós a consciência de que não estamos sozinhos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Esses foram apenas alguns dos relatos mais conhecidos dentro da cultura judaico-cristã e com certeza não são os únicos. Responde aí embaixo nos comentários o que você acha. Então não se esquece de se inscrever no canal e também largar o like no vídeo, beleza? Até mais!